Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, feito alma vivente; o último Adão, porém, é espírito vivificante. Diga: o primeiro Adão, a alma vivente; o último Adão, espírito vivificante. Amém? Só até aqui. Amado Espírito Santo, eu me dobro diante da tua grandeza, poder e soberania. Não estamos aqui para ouvir homens dizer alguma coisa, nós estamos aqui para ouvir a verdade que cura, que liberta, que transforma. Não estamos em nome de uma denominação, estamos em nome de um Rei soberano, cujo nome está acima de todo nome, poderes, principados, potestades e domínios. Que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, e que esta palavra vá e produza resultados que permaneçam até a eternidade, em nome daquele que era, que é e será eternamente. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Infelizmente temos visto um evangelho sendo pregado, e glória a Deus por isso. Eu digo infelizmente e felizmente, nós temos a internet. Por que felizmente? Porque alcança muita gente ao mesmo tempo. O problema disso é que também alguns falsos profetas se levantam nestes canais para dissuadir, para confundir, para gerar mentiras. É por isso que você precisa orar para que o Espírito te dê espírito de discernimento, para que você possa discernir entre a verdade e os sofismas que têm sido falado por aí. Há um evangelho sendo pregado de maneira fraca, permissiva, um Cristo que morreu pelos pecadores, mas que não transforma os pecadores. Por quê? Por causa da permissividade, onde vale tudo, onde pode tudo. É o evangelho do que tem nada a ver. E nós precisamos nos amoldar ao evangelho. O que está acontecendo é que nós estamos permitindo nos amoldar como igreja ao mundo, e nós deveríamos transformar o mundo, sendo luz do mundo e sal da terra. A permissividade, ela é um canal para levar pessoas à morte, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida, e vida eterna. O que temos percebido é um tempo onde há uma proliferação do espírito de engano, porque o que vale não é se você está na igreja, o que vale é se você é a igreja de Cristo. E na permissividade nós abusamos da graça, dizemos: não, Deus me conhece, Ele sabe das minhas fraquezas, Ele conhece minhas limitações, conhece, mas o diabo também. O que acontece é que não tem como nós entrarmos nas bodas do Cordeiro revestidos como se fôssemos Cordeiro, mas quando nós formos observados na porta de entrada da glória, o Senhor vai dizer a você: aparta de mim, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu estive na igreja na Santa Ceia, eu até tomei Santa Ceia. Senhor, eu até fazia parte do ministério da igreja, eu até pregava Jesus. Jesus, só acredita que eu até expelia demônios? E Jesus vai olhar para você e dizer: mas é engraçado que você fazia tudo isso em meu nome, em meu poder, mas eu não te conheço. Muitas pessoas estão sendo enganadas fora e dentro da igreja.
O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo foi espírito vivificante. Este texto é simples, mas ao mesmo tempo profundo, porque faz uma comparação entre o primeiro homem, Adão, e o segundo homem, Jesus, porque nós olhamos Paulo e ele vai fazer a comparação sobre ambos e vai dizer, há uma diferença entre eles. Há uma igualdade, mas também há uma diferença entre eles. Por que será que Paulo faz uma comparação entre o Adão, o primeiro homem, e Jesus, o último homem? Ele chama Jesus de segundo Adão, por uma razão simples. Adão é o primeiro homem de toda a raça humana, é o pai de todos nós geneticamente, comprovadamente, cientificamente. Eles pegaram o DNA de todas as pessoas, de todos os continentes, descobriram uma coisa: todos vêm de uma mesma raiz, todos vêm do mesmo homem. A ciência tentando provar por A mais B a teoria do evolucionismo de Charles Darwin, dizendo, não, olha, nós somos evoluídos do macaco, isto é uma grande mentira, nós nascemos de Deus, nós viemos de um homem chamado Adão. Adão é o primeiro homem de toda a raça humana, o pai de cada um de nós, geneticamente. Jesus é o primeiro homem de uma nova raça, de todos aqueles que nascem de novo. Aleluia! No encontro que Jesus Nicodemos, em João capítulo 3, ele olha para o doutor Nicodemos e diz, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Sabe o que Jesus estava falando para Nicodemos? Eu sei que você é proveniente geneticamente de Adão, homem, carne, mas agora você precisa nascer de novo no espírito vivificante, Adão, ou melhor, Nicodemos. Nós viemos de Adão, queridos, mas sem o segundo Adão nós somos apenas geneticamente filhos de Adão. É impossível alguém que é ligado geneticamente a Adão, sem o novo nascimento no segundo pai, Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo, sem ele é impossível voltar para a casa de papai. Porque o que é nascido da carne, Adão, primeiro Adão, é só carne. Mas o que é nascido do segundo Adão é espírito vivificante. Rabia Sure Ramanaia. Mas bispo, eu sou filho de Adão, sim, mas você precisa ser descendente de Jesus, querido. Que você é filho de Adão, todo mundo sabe, a ciência já descobriu isso. A questão é, você é descendente de quem? Do diabo ou de Jesus? Adão, feito alma vivente, ele comunica a vida, assim como também a morte. Mas a Bíblia diz que Jesus é espírito vivificante, e é interessante que Adão recebe vida, e por isso é feito alma vivente, mas Jesus, ele é o que concede vida, pelo espírito vivificante. Aleluia! Diga para alguém que está do teu lado, em Adão, você recebeu o pecado, mas em Jesus, a vida é eterna. Glória a Deus, irmãos. Eu fico imaginando como teria sido a nossa história sem que o pecado tivesse entrado, sem que nesse confronto entre Adão e Satanás, se ele tivesse prevalecido, tudo teria sido tão diferente, sim ou não? Em alguns momentos parece uma brincadeira de criança, um homem e uma mulher falando com a cobra, mas é muito mais que isso. A serpente foi a primeira sessão espírito do planeta, aconteceu no jardim do Éden.
onde um ser espiritual vai entrar em uma cobra, em uma serpente, e vai ludibriar a mulher e o homem com mentiras. Era para a gente viver numa atmosfera perfeita, não seria necessário ar-condicionado, porque a temperatura seria ideal para todo mundo. Outro dia eu estava num lugar e a moça disse: mas está um calor tão grande, um calor absurdo, a gente não aguenta mais. Eu disse: para mim está ótimo. Como é que é? Como ótimo. E eu disse para ela: me responda só uma coisa. Alguma das tuas indagações, questionamentos, ira por causa da temperatura fez com que ela baixasse alguma vez? Não. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque esta condição do homem caído faz a gente reclamar de tudo. Se chove é porque choveu, se é calor é porque é insuportável, se tem é porque tem, se não tem é porque não tem, porque o pecado adâmico ainda está dentro de você e de mim. Mas se você é descendência do segundo Adão, você precisa entender o que Paulo disse aos Romanos no capítulo 8: tudo coopera para o bem, porque eu sei em quem eu tenho crido. Jesus Cristo. Eu não sou filho de Adão, eu sou descendente de Jesus Cristo, o segundo Adão. Se o homem não tivesse caído, a presença de Deus seria palpável e visível, haveria suprimento físico, espiritual. Aliás, o homem, você percebe que Deus não disse que não era para o homem comer da árvore da vida, Ele só disse: olha, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo o homem tinha acesso a comer da árvore da vida, porque o homem era para ser eterno, não era para haver morte, pranto, dor, choro, enfermidade. Isso veio numa bagagem que Adão derramou sobre nós por causa de uma escolha que ele fez, desobedecendo uma diretriz espiritual do nosso Pai eterno. O objetivo da serpente foi lançar dúvidas acerca do caráter de Deus, da verdade de Deus. Satanás é pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade, e ainda hoje Satanás ainda está com um objetivo: lançar dúvidas ao seu coração acerca do caráter e da verdade de Deus. Você já observou que quando algo não acontece, você fica indagando: cadê o Senhor que não fez, que não aconteceu, que não chegou a tempo? Isto fala de um caráter duvidoso, de alguém que duvida de um Deus que sabe o momento propício para fazer tudo em todos e para todos. No momento em que o homem duvidou da bondade de Deus, ele que vivia num ambiente sem pressões psicológicas, emocionais, não havia enfermidade, mas a partir da dúvida da verdade, do caráter de um Deus imutável, este homem passou a ser contaminado em 3 esferas: no espírito, na alma e no corpo. E o homem passou a ter uma inclinação para o mal. A grande verdade
é que não era para todas as mazelas que a gente viver, mas por causa de um pecado de um só homem, todos os vazios e buracos que estão na alma do ser humano vieram em consequência à queda adâmica. O ser humano era perfeito e não tinha limitações. O homem podia correr em alta velocidade sem cansar. O homem podia mergulhar e andar em profundidade sem morrer. Sabe o que é isso? A condição de um ser eterno, que nós perdemos na queda do homem. Não era para a gente ter fraquezas, não era para a gente ter dores. O grande problema de Adão foi duvidar do caráter de Deus. Portanto, num jardim, Satanás trouxe o pecado para a humanidade e a consequência de morte, que vieram sobre nós por causa da escolha de um só homem. Uma escolha errada traz muitas consequências. E por que Paulo chama Jesus de segundo Adão? Porque Jesus também experimentou algo parecido num jardim, só que não no jardim do Éden. Jesus foi colocado no jardim do Getsêmani. Jesus também teve que enfrentar a Satanás. Jesus teve que entregar a sua vida, suas vontades. E o texto mostra uma comparação dos dois momentos: o momento do Éden e o momento do Getsêmani, do primeiro Adão e do segundo Adão, Jesus Cristo. O primeiro Adão nascido sem semente do homem, o segundo também nascido sem semente do homem. Olha a similaridade destes dois homens, mas ao mesmo tempo olha o distanciamento das ações dos dois homens, e consequentemente olha o resultado que implica numa escolha de cada um deles. Jesus nasceu e foi concebido pelo Espírito Santo. O primeiro Adão foi chamado filho de Deus, e o segundo Adão também foi chamado filho de Deus. O primeiro Adão recebe domínio sobre animais, sobre a natureza, sobre tudo. Assim também o segundo Adão recebe domínio sobre os reinos de Satanás. No momento em que Adão pecou, ele entregou o domínio da terra nas mãos de Satanás. Quem está aí? Mas quando Jesus vence no Getsêmani, ele traz de volta o domínio para nós. Por isso que ele disse aos discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Você percebe que Jesus não tinha morrido ainda, mas ele está dizendo: todo o poder me foi dado, todo o domínio me foi dado. E olha que ele não foi crucificado ainda. Por quê? Porque a prova máxima estava no Getsêmani. Por quê, Bispo Júnior? Porque o Getsêmani é o maior divisor de águas para nós como cristãos. Porque o Getsêmani é o jardim da decisão do Salvador do homem. É um lugar onde Jesus foi esmagado, a sua pressão espiritual, a sua pressão sanguínea. Houve naquele ambiente uma condição que a ciência chama de hamartidrose. É um aspecto de uma pressão tão absurda, emocional e humana, que os capilares sanguíneos, os microcapilares sanguíneos se rompem, misturam com as glândulas sudoríparas, se misturam com o suor do homem.
E naquele momento em que Jesus estava sendo esmagado por causa dos meus e seus pecados, Ele soa gotas de sangue, porque os meus pecados, porque os seus pecados, porque as minhas transgressões, porque as suas transgressões, porque as minhas iniquidades, porque as suas iniquidades o esmagavam. Ramanaya, esmagado pelos pecados de toda a humanidade a partir de Adão e pelos que ainda nem nasceram ainda. O primeiro Adão pecou no jardim do Éden, mas Jesus, o segundo Adão, recebeu os pecados da humanidade. O primeiro Adão morreu quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. O segundo Adão morreu pregado numa árvore. A palavra madeiro quer dizer tronco de árvore. Primeiro Adão, alma vivente. Segundo Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão espírito vivificante. No primeiro Adão a morte passou para todos os homens. Em Cristo, o segundo Adão, a vida passou para todos os homens. Que vida? A eterna. Porque nós ainda morremos carnalmente em consequência da nossa origem adâmica. Logo que eu aceitei Jesus e que eu ouvi falar que Jesus, por causa dele agora nós recebemos vida eterna, eu pensei, agora a gente não morre mais. Só que ele estava falando de um contexto espiritual. Então em Cristo Jesus, o segundo Adão, a vida passou para o homem. A decisão de um homem trouxe morte, a decisão do outro trouxe vida. Amém? Você está aí? Não? Precisamos entender isso, porque eu preciso, para começar a pregar, que você entenda isso. Eu quero mostrar a você que no jardim do Éden, todos nós fomos condenados, mas no Getsêmani, Jesus reconquistou a vida eterna para todos nós, para todos que creem no seu nome. João 3 diz que a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus fez uma escolha de se entregar por nós. Hoje você vai entender um pouco de tudo que Jesus conquistou no Getsêmani para você. Se você crer, se você aceitar, se você confiar, todos os benefícios do segundo Adão estarão sobre você. A ideia de Paulo, quando faz a comparação entre os dois, é mostrar que sem Jesus é impossível ser salvo. Que através de Cristo Ele traz o homem de volta para aquilo que o inimigo havia roubado de nós. Lá no Getsêmani, Jesus vai chamar 3 dos discípulos mais próximos dele. Ele sabia o que o esperava no Getsêmani. Então ele chama esses 3, e ele está em agonia. A palavra diz que a sua alma está agoniada até a morte. Ele chama 3, chamados Pedro, Tiago e João. Ele chama seus melhores amigos para estar perto no dia da dor e da pressão. Mas eles não suportaram a pressão da oposição espiritual que estava no Getsêmani. Porque ali, naquele ambiente, não era só um ambiente de um sono físico, era um ambiente de pressão espiritual. Eles dormiram, sabe por quê? Porque esta guerra, nenhum homem na face da terra tinha condições humanas para suportá-la. Quem está aí?
E essa batalha era uma batalha de Jesus sozinho, uma luta de um homem com o pecado de todas as nações, de todos os homens, mulheres, reinos, imperadores, tudo estava sobre ele. Alamaia. E nesta luta ninguém poderia ajudá-lo. Talvez, eu sei que muitas vezes nós passamos batalhas solitárias. Ninguém viu, ninguém notou, ninguém ligou. São batalhas que muitas vezes você vive porque você precisa entender uma coisa: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que você passa algumas batalhas solitárias? Para você entender que Jesus disse é verdade. Ele disse: vocês não estarão sozinhos até a consumação dos séculos. Eu mesmo, que já passei pela dor, da angústia, da solidão e da agonia, das pressões do Getsemane, eu lhe afirmo que você não estará sozinho até a consumação dos séculos. Ele enfrentou tudo sozinho para que nós nunca mais estivéssemos sós. Mateus 28:20, ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sabe o que Jesus disse? Enquanto houver século, enquanto o globo rodar, enquanto o relógio estiver girando, enquanto os átomos estiverem vibrando, eu sou. E depois, quando tudo isso parar, quando o céu e a terra pararem e acabar tudo, eu continuo sendo. Alamaia. Lucas 22:44, assim ele estava em agonia e seu suor se torna como gotas de sangue caindo sobre a terra, quando ele orava cada vez mais fervorosamente por mim, por você. Hebreus 9:22 tem uma revelação tão linda de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus passa pelo processo de hematidrose. Quando alguém está em agonia profunda, sua pressão arterial aumenta ao ponto de vasos periféricos, microvasos estourarem. E Jesus estava nesta condição física e espiritual por amor a você, por amor a mim, por amor aos que passaram e por amor àqueles que ainda nem chegaram. Por isso Ele é o Senhor da glória. Por isso Ele é o segundo Adão que não falhou por você, por mim. Harabassúblias. Jesus não venceu o pecado na cruz. Ele consumou na cruz, mas ele vence o pecado no Getsemane. Começou no Getsemane, no momento em que ele está lutando espiritual e emocionalmente contra o pecado do homem, recebendo sobre ele o pecado e a culpa de todos nós. Porque como diz lá em Hebreus, no capítulo de número 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quem está aí? Quem pode dizer glória a Deus? Diga: sem derramamento de sangue não há remissão para pecados. Então aquelas gotas de sangue, meus irmãos, no Getsemane, são o prenúncio de um perdão anunciado antes da consumação dos séculos e antes do começo das gerações e das eras.
Adão cedeu e trouxe como consequência para a humanidade morte, mas Jesus, porque venceu no jardim do Getsêmani, traz todos os benefícios de volta para mim e para você. Você está prestes a aprender tudo aquilo que Jesus trouxe para você a partir dele. Olha para alguém e diga: toma posse hoje, porque você vai ficar diferente e vai sair diferente do que você entrou. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 21, Paulo fala de transferência de pecado. Aquele que não conheceu pecado. Quem não conheceu pecado? Diga: Jesus. Ele se fez pecado por nós, para que a justiça de Deus fosse feita. Amém? Ele se fez pecado. Ele não foi pecador, mas se fez pecado, para que a justiça de Deus se cumprisse. Então, no momento em que ele está no Getsêmani, os pecados de todas as pessoas estão sobre ele, aleluia. Naquele momento ele é o cordeiro expiatório. Algumas pessoas usam o termo bode expiatório. O que é o bode expiatório? Aquele que paga sem dever. Mas Jesus foi o cordeiro que expiou os meus e seus pecados. Ele não tinha pecado, mas se fez pecado por nós, por mim, por você. No Getsêmani, ele foi pressionado e esmagado por nossas transgressões, iniquidades e pecados, porque o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, sarados, sarados. Oh, aleluia! Ele não tem pecado, mas está levando sobre ele o pecado que é meu e seu. Ele está levando a culpa minha e sua sobre ele. Essa luta foi extraordinária. Você sabia que neste processo Jesus quase morre? Aí eu faço a você uma pergunta didática nesta noite. Para você que está no templo, para você que está em casa, o que teria acontecido se Jesus tivesse morrido no jardim do Getsêmani? Alguém? Vocês estão muito tímidos. O que teria acontecido? Quem pode responder? Não seríamos salvos, seríamos condenados, porque no Getsêmani ele recebe o pecado. O Getsêmani é um lugar onde há uma transferência, entende? Deus pega no mundo espiritual o pecado de todos que nasceram a partir de Adão, até o último homem que vai nascer ainda lá no último século. Deus faz isso, ele pega os pecados de toda a humanidade lá do passado sobre ele. Deus vai lá e pega o pecado de todas as gerações do futuro e coloca sobre ele. E ele está suando gotas de sangue, porque todos os pecados estão sobre ele. Quem está aí? Diga: eu também sou culpado desta pressão que o meu Jesus enfrentou no Getsêmani. Não é o pecado de Adão, é o seu também.
é o meu também, é o pecado dos seus filhos também. É a iniquidade de todos, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não só por causa de passado, presente e futuro, que ele fala: afasta de mim esse cálice 3 vezes, mas porque ele está trabalhando em 3 esferas. Ele está trabalhando no corpo do homem, ele está trabalhando na alma do homem, ele está trabalhando no espírito do homem. Então ele está trabalhando em 6 esferas. Ele trabalha no passado, no presente e no futuro. Ele também está trabalhando o corpo, a alma e o espírito do homem. Quem pode dizer amém? E ele está sendo esmagado por essas pressões. Ele vai até os discípulos: vocês não conseguem ficar acordados e vigiar nem um pouco por mim. Eu estou em agonia, vocês não conseguem. Ele volta, ele ora de novo. Ele está angustiado, agoniado. Aí ele está com as pressões do passado, ele está com as pressões do presente e do futuro. Ele está com as pressões da alma do homem. Ele está com toda a angústia, com todas as psicológicas. Ele está com todas as pressões religiosas, espirituais, governamentais, políticas, econômicas, tudo sobre ele. E ele está suando gotas de sangue. Eu descobri que Jesus quase morreu. Hebreus 5, versos 7 e 8. Eu descobri que ele quase morreu no Getsemane. Ele está sozinho, em agonia. O seu sangue está sendo misturado a seu suor. Hebreus 5, 7 e 8. O qual nos dias de sua carne, falando dele vivo, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto temia. Ou seja, ele estava temendo. Sabe por quê? Que ele estava quase sucumbindo. O seu coração estava quase explodindo. Os seus rins estavam quase sendo explodidos. Os seus pulmões estavam praticamente sendo absorvendo sangue daquela hematidrose, e ele estava sucumbindo no Getsemane. Ele está sendo esmagado por tudo que eu já te disse aqui nesta noite. Aleluia! Quem está aí, fale alguma coisa. Se tem um crente, se tem alguém que crê que Jesus morreu no Calvário, diga glória a Deus pelo Senhor. Alabaçúbias. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Jesus está quase morrendo, e ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Sabe o que ele está dizendo? Pai, eu não estou aguentando, o meu corpo está morrendo, a minha alma sucumbindo e meu espírito pressionado. Eu estou morrendo antes da cruz. Socorre-me, socorre-me. Alamaçobicas. Se Jesus não clama a Deus para preservá-lo vivo, teria morrido ali. Mas Deus o ouviu para que ele, como ovelha muda diante dos tosqueadores, chegasse ao lugar do sacrifício. Getsemane não é lugar de morte. Getsemane é lugar de decisão. Aleluia. Sabe quando Jesus disse: contudo, não seja conforme a minha. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, não vai ser na força do meu braço, não vai ser Jesus que vai salvá-los, é o Cristo.
que está no corpo de Jesus. Você está entendendo, sim ou não? Jesus está falando assim: o corpo de Jesus não aguenta. Então quem fala eu não consigo é Jesus, é o corpo de Jesus. Então quando o corpo de Jesus está sucumbindo com as pressões da eternidade, com as pressões do pecado do homem, quando ele diz: contudo, não seja conforme a minha, mas a tua vontade, o sopro de vida do Pai sopra sobre o Espírito vivificante, e ele erguido no poder da glória. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Então ele tem forças para levantar. Diga: Getsêmani não é lugar de morte, Getsêmani é lugar de decisão. Por isso que toda pressão que você passa é um ambiente de decisões. Você já prestou atenção que todas as vezes que vem uma grande pressão sobre nós, é porque há uma decisão a ser tomada? Sim ou não? Jesus derrama seu sangue em alguns lugares. O primeiro lugar que ele derrama o seu sangue foi no Getsêmani, porque ali ele recebe o pecado de todos nós. Depois ele segue preso, manietado à fortaleza Antônia, lugar de aflição, lugar onde ele foi afligido nas mãos dos soldados romanos. Em terceiro lugar, sob aflições, ele recebe castigo severo. E o outro lugar, o terceiro lugar que Jesus verte seu sangue foi nas suas costas. O quarto lugar foi no palácio do governador, um lugar de condenação. O quinto lugar foi através dos espinhos, porque depois que o homem caiu, a primeira coisa que começou a nascer na terra foram espinhos, porque era um símbolo de maldição sobre a terra. Então ele foi colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos, e aquela coroa era um símbolo daquele que venceria as maldições da terra. Depois foi nas ruas da Via Dolorosa em Jerusalém que o seu sangue escorria pelas suas pernas e gotejava pelas ruas, porque ele estava abrindo para mim e para você um caminho de volta para casa, um caminho de salvação. Ele é o caminho de minha e de sua salvação. Em oitavo lugar, por andar muito tempo descalço sob as pedras pontiagudas da cidade de Jerusalém, seus pés se cortam totalmente. Conforme ele anda nas ruas da Via Dolorosa, uma rua estreita de Jerusalém, suas pegadas, seus pés são marcados como carimbos sobre as ruas da Via Dolorosa. E na medida que os enfermos vinham pisavam sobre aquelas pisaduras, eram sarados. Por isso Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. Um outro lugar que houve sangue em Jesus foi nos seus pulmões, porque era uma maneira de Deus colocar o Espírito vivificante com sopro. Espírito quer dizer pneuma, e pneuma quer dizer sopro ou vento. Era uma maneira do sangue ser colocado no Espírito vivificante sobre ele, para que houvesse uma transferência do Espírito vivificante sobre nós.
e para que o Espírito pudesse ser soprado sobre a igreja. Um outro lugar em que sangrou foi o seu coração, porque coração fala de emoções, coração fala de aflições. Isso fala daquele que venceu o abandono, estabelecendo redenção para a aflição da alma do homem. E foi na cruz do Calvário que eu e você recebemos um perdão absoluto e completo. Mas tem um detalhe: faltou, bispo, sim, faltou as mãos, sim ou não? Sabe por que as mãos de Jesus foram perfuradas? Porque foram as mãos de Eva e Adão que pegaram o fruto proibido, e as mãos dele precisavam ser perfuradas por causa do pecado adâmico, por causa das suas mãos que tocam em lugares indevidos, por causa das suas mãos que abrem sites que não deveriam ser abertos, por causa de mãos que roubam na calada da noite ou no tardar do dia, por causa das mãos que tocam no dízimo do Senhor e nas ofertas alçadas. O primeiro lugar que Cristo derramou seu sangue foi no jardim de Getsêmani, e o seu sangue veio para redimir a vontade do homem. Escute isso: foi no jardim do Éden que o homem sucumbiu à vontade de Satanás e ao pecado. Mas foi no jardim do Getsêmani que Jesus disse sim para Deus, ao dizer: não seja feita a vontade adâmica, seja feita a vontade do Pai. Eu não vim aqui para fazer a minha, eu vim fazer a vontade do Pai. Senhor, eu vim aqui para cumprir o propósito. Eu vim aqui para a redenção do homem. Eu vim à terra para que o homem tivesse a possibilidade de voltar para casa. Pai, eu vim aqui, eu não vou desistir no meio do caminho, porque eu sei que se eu falhar, todos sucumbirão como Adão e Eva. Subcanta labai. Jesus no Getsêmani redimiu a tua vontade, e hoje você pode dizer por causa dele não ao pecado, não à concupiscência da vontade do homem, não às suas vontades carnais, não à pornografia, não à religiosidade, não à mentira, não ao roubo. Hoje você pode dizer não para o diabo e sim para Deus, porque um homem venceu no Getsêmani. Naquele momento ele estava dando ao homem uma segunda oportunidade. O primeiro pai, o primeiro Adão sucumbiu ao pecado, mas o segundo pai, Adão, redimiu. O primeiro Adão pecou, mas o segundo resistiu até o fim, porque Jesus recebeu uma condenação que não era dele, para que os pecados de Adão não nos condenassem, por causa da justiça de Deus. Jesus recebeu uma condenação que não era dele, para passar para nós não os pecados como Adão fez, mas a sua justiça. Isso me mostra a importância dos pais. Querendo ou não, quando você gera um filho,
mais do que caracteres, mais do que DNA, mais do que código genético. Você passa sobre ele uma série de consequências de decisões que você toma. Quem está aí? Quem é pai? Levante a mão. Quem é mãe? Levante a mão. Então diga bem forte: as decisões que eu tomo colocam sobre o meu filho um jugo desnecessário. Aleluia. Irmãos, um pai que anda em pecado está abrindo portas para que as suas gerações sejam avassaladas, tentadas e tripudiadas. Porque o perdedor torna-se escravo do vencedor. Tem algo que ainda domina você no pecado? Você tem suporte para romper isso 2 vezes mais sobre o seu filho? Jesus Cristo naquele momento estava tomando uma decisão para nos resgatar a todos das consequências do primeiro pai. Se Deus não tivesse protegido Jesus, ele teria morrido no Getsêmani. Isaías 53, 10 e 11 diz o seguinte: ele está predizendo o momento em que o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prolongará em suas mãos, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Você está aí? Quem está aí? Isaías 53. De Isaías a Mateus capítulo 8 demorou 700 anos. E Mateus vai relatar a profecia no capítulo 8 de Mateus, no verso 17, para que se cumprisse o que foi dito pelo intermédio do profeta Isaías: e ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Quais foram as consequências do pecado? Doença, problemas psicológicos, emocionais. Quais mais? Dor. Que mais? Quem está aí? Lágrimas. Que mais? Tudo isso é consequência do pecado do homem. Tudo isso é consequência do pecado adâmico. Você está aí, não? Então houve morte física, dores físicas, consequências na alma como medo, rancor, ansiedade. E tudo isso é consequência de um mundo fora da vontade do Pai. Nascemos sob condições ruins. Tivemos más influências de amigos, de pessoas, de parentela, de professores, que só aumentam a cada dia, sim ou não? A internet pode ser uma bênção, se você usar de forma adequada, mas pode ser um inferno dentro da sua casa. Porque tem um monte de influenciadores influenciando um monte, e vai ele para o inferno e vai levar um monte junto. Mas no Getsêmani, Jesus resgata todos os homens de seus pecados, e a completude disto está na cruz do Calvário. O Getsêmani é um lugar de decisão, mas na cruz a obra se completa.
Eu quero mostrar para vocês o nível desta redenção em 1 Tessalonicenses 5, 23. E aqui está o propósito de Deus para a sua vida e a amplitude da obra de Jesus. Que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo sejam completamente conservados, íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus. Então aqui ele fala em 3 esferas que eu já comentei: espírito, alma e corpo. A consequência do pecado trouxe sobre nós o quê? Enfermidade, morte, sim ou não? Alguém me disse assim: bispo, a gente está bem, né? Bem por quê? Porque o senhor viu que nenhum membro da igreja Ágape morreu? Falei, nós estamos mal. Porque se ninguém morreu, é porque não tem ninguém pronto. Se alguém for, já era, irmão. Aleluia. Deus foi misericórdia. Porque infelizmente, irmãos, teve um monte de igreja que teve uma baixa de membros absurdo, de pastores, de presbíteros, de diáconos. Irmãos, nós tivemos nenhuma baixa nessa igreja. Isso me traz uma reflexão profunda de arrependimento. O diabo trouxe condenação, Jesus trouxe salvação, mas a pergunta que eu lhe faço é: o que nós vamos fazer com a oportunidade de vida que nos foi dada? A vida de ninguém foi tocada, embora muitos de nós fomos acometidos por Covid-19, mas ninguém morreu, irmãos. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: eu estou dando uma oportunidade de vocês serem igreja. Eu estou dando uma oportunidade de vocês serem irrepreensíveis. Eu estou dando uma oportunidade de redenção, de arrependimento para vocês. Eu não recolhi, não é porque vocês são os the best, os melhores, não. Porque talvez a gente seja os piores, meus irmãos. Aleluia. E porque precisa haver em nós contrição, arrependimento, mudança comportamental, mudança moral, mudanças espirituais. É necessário andar na contramão do século. Jesus nos resgatou e nós podemos ter vida eterna. Eu creio que você tem condição de saber se está salvo ou não, mas essa mesma certeza de salvação você também precisa ter, porque com relação à sua saúde, porque Isaías 53:5 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Ele deu poder para que nós possamos, prega comigo, Rodrigo, Ele nos deu condições de salvação, mas Ele nos deu condições também de reinar em vida. Prega comigo, Rodrigo. Carregando sobre Ele e sobre o seu corpo os pecados e também nossas enfermidades. Jesus também tem saúde para o seu corpo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: com saúde no seu corpo, você vai continuar fazendo tudo como você sempre fez? O que a gente faz com uma grande oportunidade como a que nós temos recebido, meus irmãos? Continuar do mesmo jeito, com a mesma fé mais ou menos, com o mesmo ódio, com a mesma ira, com a mesma fofoca, com a mesma contaminação, com a mesma mentira, com a mesma pornografia. Getsêmani é um lugar de decisões. Essa noite, meus amados, em o nome daquele que era, é e o será para sempre, Jesus Cristo, nele você pode vencer todas as mazelas de pecado que ainda estão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu caráter, sobre a sua vida moral e espiritual.
Não dá para a gente ser o mesmo crente de antes da pandemia, meus irmãos. A coisa não terminou ainda. O mesmo que morreu pelos nossos pecados, morreu também pelas nossas enfermidades. O mesmo sangue que perdoa é o mesmo sangue que sara feridas, que sara dores da alma, que sara agonias do coração. Aleluia. No Éden veio morte física, no Getsemane, pela obediência de Jesus e pela cruz do Calvário, há uma obra redentora. Isaías 53, verso 3 diz que ele era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Como de um homem que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Desprezo, rejeição, vergonha, opressão, humilhação mexem com a alma. Jesus passou por tudo isso para redimir a sua alma. Isaías 53 fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Quem está aí? Mas Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Segundo aos Coríntios 5:17 diz assim: se alguém está em Cristo, tem alguém que está em Cristo aqui? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O toque do Salvador é para libertar você de você mesmo. É tempo de trazer de volta o sobrenatural de Deus. O ser humano hoje está cercado de recursos humanos, controladores de humor e de emoções. E a sociedade está frustrada porque colocou sobre o homem todas as expectativas. Mas Jesus nos redimiu. Redimir quer dizer libertar por um preço. Por causa desta remissão, você pode andar em novidade de vida. Você pode andar debaixo de uma nova unção, aleluia. A unção do segundo Adão, do Espírito vivificante. O nome do Senhor tem poder no passado, no presente e futuro. Ele sempre vai curar aqueles que o buscam em espírito e em verdade, que se rendem, que se entregam a Ele. Essa mensagem não é uma mensagem evangélica, porque ela não veio para bons, ela vem para corações arrependidos. Essa mensagem não é uma mensagem evangélica, eu vou repetir isso para você, porque ela não vem para bons. Essa mensagem é para corações arrependidos. A pior coisa para Deus é um coração altivo, arrogante. Nós estamos num mundo de pessoas arrogantes, de pessoas altivas. Mas a palavra diz, querido, que o Senhor não resiste a um coração contrito. O que realmente vai condenar o homem é a dureza de seu coração. Por falta de arrependimento. A falta do arrependimento, meus irmãos, a falta de um coração contrito. O pior de todos os pecados é a incredulidade. Aleluia. O pior pecado é a incredulidade.
porque na incredulidade não pode haver arrependimento. Jesus morreu, e Ele pode reverter as tuas situações, não importando o nível da profundidade do teu pecado, mas Ele está aqui para dizer: eu estou em busca de corações contritos. Hoje você pode sair livre daqui, você pode ficar livre aí em sua casa. Eu olhei as escrituras e li a escritura de Gênesis a Apocalipse, e não encontrei um homem que pudesse nos redimir, mas eu vi um homem que se entregou completamente por amor a você e a mim. Paulo aos Romanos capítulo 7, 19, ele fala: eu quero fazer o bem, mas não consigo. O mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, não faço. E no versículo 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? E aí Paulo se lembra de alguém que venceu para torná-lo vencedor. E aí Paulo descobriu que quando ele era fraco, aí ele podia, porque ele só podia em Deus. Quando estou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Eu já estou terminando esta mensagem. Ele se entregou por causa de uma aliança com você. Colossenses fala que na cruz Jesus triunfou sobre principados, potestades e domínios. E quando lembramos da cruz, lembramos só de Jesus geralmente, mas existe uma mensagem escondida nas outras cruzes. Aquelas outras duas cruzes falam de oportunidade, de escolhas e decisões. A primeira cruz conta a história de um homem que morreu em pecado, porque ele não creu que Jesus é o Rei da glória. Mas a cruz também fala de um outro homem, esse homem que morreu em pecado. Ele só queria ficar livre do madeiro, mas não queria ficar livre do pecado. Mas a cruz também fala de um outro homem crucificado, de um homem que na cruz morreu para o pecado. E o melhor de tudo, também lá estava crucificado um homem que morreu pelo pecado. Um que morreu em pecado, um que morreu no pecado, e outro que morreu pelo pecado. Um que se arrependeu e inaugurou o paraíso, outro que não se arrependeu e desceu direto para as profundezas do abismo, e um outro que desceu ao inferno para declarar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A morte não me venceu, Satanás. Quando Jesus desce às prisões eternas, Ele prega para todos os homens. E de repente, quando Jesus Cristo, segundo Adão, está pregando lá no inferno, vem um homem lá, e ele vai dizer: é ele, é ele, é ele que eu havia falado para vocês, é ele. E alguém vai dizer: Adão, cala a boca. Não, é ele, é ele.
Ele é aquele que viria para nos redimir dos nossos pecados. Ele é o segundo Adão. Eu sou o primeiro Adão, pecador, que trouxe a gente para esta condenação eterna. Mas Ele é o segundo Adão, aquele que tem a chave da vida. Eu era o Adão de alma vivente, mas Ele é o Espírito vivificante. Ele é o Redentor de nós. Apesar de nós estarmos aqui, Ele veio para nos salvar das prisões eternas. É Ele o Espírito vivificante. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Para encerrar esta mensagem, o Senhor Jesus falou hoje, essa tarde comigo. Há um recado para a igreja: eis que cedo venho. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, jumento fala de trabalho, fala de serviço. Mas quando Ele vir, Ele virá glorificado. Escute que eu vou dizer a você: no Império Romano, somente os generais montavam em cavalos brancos. E sabe qual a cor do cavalo que Jesus vai vir montado? Quem sabe? Quem sabe? Porque Ele é o general de todas as guerras. Um dia a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Fora ficarão os feiticeiros, abomináveis, afeminados. Fora ficarão os mentirosos. Fora ficarão os adúlteros, os que amam a mentira. Mas esta noite é noite de redenção neste lugar. Esta mensagem não é uma mensagem para um homem, esta mensagem é uma mensagem para todos os homens, mulheres, crianças e jovens neste lugar, e que estarão ouvindo esta mensagem em outro dia pela internet. 1 Tessalonicenses 4 diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, receberão um corpo glorificado e subirão aos céus para se encontrar com Jesus nas alturas da sua glória. O segundo que subirá à igreja de Jesus Cristo, remida, adornada. A festa das bodas do Cordeiro já está pronta. Soremaia. Jesus falava comigo e eu ouvia sons de cavalos. Alamai contorou. Sabe o que o Senhor Jesus me disse nessa tarde? Diz para minha noiva, Júnior, que tudo já está pronto e que cedo venho. Sabe o que o Senhor Jesus me disse, igreja? Arrependei-vos, porque ainda há tempo, porque cedo venho. Eu fiquei quase 1 hora sem conseguir levantar do chão hoje, Jesus, por causa do peso da glória dele. O Senhor não resiste um coração contrito. A melhor decisão que você pode tomar hoje é uma decisão de arrependimento, porque Ele já está pronto. Bispo Júnior, por que Ele não veio? Porque você não está pronto. E se Jesus voltar, meu irmão, nós estamos perdidos. Tudo já está pronto para a vinda dele, as bodas já estão prontas. Num relance de um raio eu vi as bodas do Cordeiro.
taças de ouro sobre uma mesa, que eu não sei se é de marfim, eu não sei, é como ao mesmo tempo parece uma pedra, ao mesmo tempo parece uma madeira, eu não pude identificar direito. E eu olhei ponta a ponta, e a mesa eu não conseguia enxergar o final dela. Haviam 24 anciãos assentados à mesa. E o Senhor com sua voz bradou no meu espírito, dizendo: tudo já está pronto, mas a minha noiva ainda não está adornada. Aleluia. Ainda dá tempo de se arrepender do seu mau caminho. Quantas pessoas nesta pandemia se desviaram, que enfiaram o pé na jaca totalmente, encheram a cara de cachaça, se enfiaram mais da pornografia, na prostituição. Quantos maridos e mulheres adúlteros, quantas traições, quantas desonras de pai, de mãe. Ele continua sendo dono da igreja. O Senhor Jesus me disse: filho, fala para eles que ainda dá tempo de arrepender, mas o meu cavalo já está pronto. Não vou deixar você me ver, mas vou deixar você ver o meu cavalo. E o cavalo já está pronto. Meus irmãos, diante de Deus, o Senhor me deu esta visão nesta tarde, nesse domingo. Não compartilhei com a pastora Lídia, com ninguém, estou compartilhando a todos, porque é uma mensagem à igreja. Um dia vamos subir e no outro nós vamos descer. Quando nós vamos subir? No arrebatamento. E quando nós vamos descer? Quando Ele vir reinar no milênio sobre Jerusalém e sobre o mundo. Viremos com os anjos em glória, viremos com Ele, queridos. Para encerrar a mensagem, Israel vai estar sitiada sob o ataque de vários exércitos do mundo todo. O poder bélico de Israel vai estar um fiasco, suas bombas, seus carros, seus cavalos, seus aviões, tudo destruído. E eles vão clamar lá no Monte das Oliveiras: eis que o céu se abrirá, e aquele que disse que virá, virá, montado em seu cavalo branco, junto com a sua igreja adornada, para governar com ele na terra 1000 anos num tempo de paz. 1000 anos, e a Bíblia diz que este tempo será um tempo onde os homens que nascerem no milênio viverão como árvores, e viverão tempos como árvores. Homens viverão 600, 700 anos. E a igreja, bispo? A igreja não morre, porque ela já tem um corpo glorificado. Bispo, mas a Bíblia diz que a pessoa morre e ela fica dormindo. Não, quando nós morremos, o corpo físico fica dormindo, mas o nosso espírito é recolhido ao paraíso. O mesmo lugar que Dimas, o prisioneiro, aquele que foi preso com Jesus na cruz, que disse: Senhor, Rei, mostra-nos. Ele disse na realidade: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Está reconhecendo Jesus como Rei, sim ou não? E ele vai dizer: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E ele vai falar: hoje mesmo você vai estar no paraíso. Sabe o que é isso? A carne daquele homem está sucumbida, está na terra, mas aquele homem está no paraíso. Mas no dia da ressurreição, de 1 Tessalonicenses 4,
toda a terra vai devolver os seus mortos, e nós vamos ressuscitar e vamos receber um corpo glorificado. Nós subiremos, estaremos com Ele e passaremos pelo tribunal do trono branco, o tribunal de Cristo. Não é tribunal de condenação mais, porque se você receber um corpo glorificado, é porque você já está salvo. E então, nós passaremos pela sala do trono e entraremos na sala, a sala, a sala das bodas do Cordeiro. Quer ir para lá? Confesso para você que a minha vontade nessa tarde era de não voltar mais. Aleluia. Um lugar de paz, de gozo, de alegria. Eu ouvi os anjos cantarem. Eu ouvia e via os anciãos. Esse é o seu lugar de um dia, amém? Esse é um lugar que nós estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro, amém? E um dia nós reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos, amém? Na glória não haverá morte, dor, pranto, choro, porque as velhas coisas já passaram e tudo se fez novo. Se coloque de pé em nome de Jesus.